mais 2 reforços no Náutico, visando aí a sequência da Série B e após ter iniciado também a segunda divisão nacional de uma forma não tão promissora, enfim, como a torcida imaginava, a direção do Timbu já se movimenta no mercado, inclusive oficializando esses 2 reforços. Quero comentar com vocês no vídeo de hoje, tanto sobre o ponta esquerda, ponta direita Giovânio e também do lateral esquerdo João Lucas, 2 jogadores aí de 30 anos de idade, bastante experiência, inclusive entendem bem do futebol brasileiro. Quero analisar, tanto em relação aos 2 jogadores, como eles podem agregar dentro da equipe do Náutico, além, claro, sobre a análise do plantel geral, Será que o Náutico tem um time interessante para disputar o acesso? Essas lesões também que acabaram tirando muito dos jogadores para a sequência do ano. Enfim, quero comentar com vocês se tem alguma possibilidade tanto do Timbu dar uma melhorada nesse início ainda do primeiro turno da Série B e efetivamente conseguir o seu acesso após as 38 rodadas. Esse será o principal assunto do nosso vídeo de hoje. Antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal. Esse é o canal Black Carton, Inclusive a gente grava diversos conteúdos sobre a equipe do Náutico. Eu vou estar deixando passar tanto durante o nosso vídeo, quanto também no finalzinho, para vocês conferirem. Outro recadinho também importante, nesse próximo domingo tem Náutico e Brusque, Jogo lá no interior de Santa Catarina. Você pode apostar na vitória do Timbu com a UP Sportsbet. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição. Sempre prepara as melhores cotações para você. Já quer começar a fazer a sua graninha extra? Pode deixar, enfim, o seu comentário para esse jogo, seu palpite lá na UP Sportsbet. Inclusive, além dessa partida importante, na Série B do Campeonato Brasileiro, teremos, por exemplo, Bahia e Criciúma, partida na Arena Fonte Nova, boas cotações também para esse duelo. Na Série A tem, por exemplo, Ceará e Coritiba, Atlético Paranaense e Santos. Enfim, não perde tempo, vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição. Bora começar o nosso vídeo de hoje falando inicialmente sobre esses 2 reforços, os mais novos contratados para o elenco do Timbu na sequência da Série B. Inicialmente quero falar sobre a situação do atacante Giovânio, o Náutico que infelizmente nesse início de temporada, e principalmente agora no comecinho da Série B, vem sofrendo bastante com algumas lesões. O último deles foram, por exemplo, o Luiz Felipe, jovem jogador que veio de empréstimo lá da equipe do Red Bull Salzburg, da Áustria. Inclusive teve uma rápida passagem pelo Atlético Goianiense no estadual. Vinha fazendo bons jogos, mas agora, com essa sua pequena lesão muscular, a tendência é que ele fique 8 semanas fora. Até mesmo a direção do Náutico, já vendo uma carência nesse setor, providenciou a chegada do Giovânio. Na minha opinião, um jogador que pode se agregar bastante dentro do cenário da Série B. Tem uma experiência boa, 30 anos de idade, e o mais importante, na última temporada não sofreu de lesões, algo que o Náutico infelizmente nesse ano vem pecando muito. Pelo menos o Giovânio, após algumas temporadas de alto e baixo, principalmente em baixo, no Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e Flamengo, na temporada passada conseguiu jogar pela Chapecoense. Foram 41 jogos, 4 gols e 4 assistências, números relativamente baixos, mas se a gente observar também que o elenco da Chapecoense no Brasileirão de 2021 era muito fraco, o pior, até mesmo teve uma das piores pontuações da história, não era de se imaginar que um atacante fizesse ali 10, 15 gols em um campeonato brasileiro só. Então os números acabaram sendo uma realidade do que foi a Chapecoense no ano de 2021, mas pelo menos o Giovânio sendo um atleta profissional, atuou durante toda a competição, enfim, não fez corpo mole em momento algum. Até mesmo se a gente for considerar apenas o Campeonato Brasileiro, 27 atuações, 3 gols marcados e 1 assistência. Inclusive, seu último jogo que ele atuou foi contra um dos rivais da equipe do Náutico, o Sport, lá ainda no dia 12 de junho de 2021. Então o jogador acabou ficando muito tempo parado, realmente vai ter que aprimorar essa sua questão física, assim que já chegando agora em Recife. O Giovânio, que como eu disse, nos últimos anos não havia conseguido atuar com tanta frequência. Em 2020 defendeu o Atlético Paranaense, onde em Curitiba fez 16 jogos apenas durante todo o ano, com 1 gol marcado e 1 assistência. 2019 até números razoáveis, em relação à quantidade de jogos, 37 atuações, mas só 1 gol e também mais 1 assistência. E em 2018 e também em 2017, fazendo ali pouco mais do que 20 partidas, realmente números bem abaixo do que aqui no Brasil, que infelizmente a gente tem esse calendário muito grande do time jogando 60, 70, 80 vezes, às vezes na temporada. Então o jogador a princípio teria que ficar à disposição em pelo menos 60% desses seus jogos. O Giovânio, que obviamente o seu grande auge foi vestindo a camisa do Santos, tanto lá nas temporadas de 2014 e também em 2015, foi um dos grandes destaques ali que acabou combinando com a venda do Giovânio para o futebol chinês, onde ele passou por mais 2 temporadas lá na China, em 2016 completo, 29 jogos e 9 gols, e em 2017 começou por lá, até chegar no Flamengo, não foi tão bem também lá no Rio de Janeiro, 18 jogos, 1 gol marcado
e uma assistência. Ele que pode atuar como um ponta direita e também ponta esquerda, não tem aquela mesma velocidade da época do Santos, né, do Flamengo, enfim, já tem 30 anos de idade, mas como eu disse, para a Série B do Campeonato Brasileiro, na minha opinião, é um jogador bem interessante, acho que eu gostaria de ver ele em grande parte dos clubes da segunda divisão, pode sim dar bastante certo no elenco do Náutico, que está precisando dessa referência pelos lados do campo. Quero saber sua opinião aqui embaixo também nos comentários sobre o Giovani, né? Jogador bastante conhecido, não viveu grandes momentos nas últimas temporadas, enfim, tenta recuperar o seu bom futebol agora com a camisa do Timbu. A outra contratação para o técnico Roberto Fernandes será o lateral esquerdo João Lucas, outro atleta de 30 anos de idade que chega após a disputa do Campeonato Paulista com a camisa da Ferroviária. Outro jogador que tem bastante experiência, mas peca nessa questão também, né? Vem de um tempo fora, já que fez o Campeonato Paulista, inclusive muito bem pela equipe de Araraquara e não atuou, né, depois daquilo. Inclusive a sua última atuação nessa temporada de 2022 foi lá no dia 16 de março contra a equipe do Santos, um empate da Ferroviária dentro de casa por 3-3. No geral, apesar disso, né, pelo menos o Náutico foi bem no mercado agora e trouxe esses dois jogadores que estavam sem vínculos com nenhum outros clubes, né? Já que, por exemplo, se fosse um empréstimo ou ainda tivesse ali uma cláusula com uma outra equipe do futebol nacional, o Náutico teria que esperar até lá no dia 18 de julho para poder registrar os jogadores e efetivamente eles poderem estrearem, né? Então foi uma sacada inteligente, pelo menos pega os jogadores que vão ter que pelo menos 1-2 semanas de recondicionamento físico, mas já vão atuar agora, né, ainda nesse mês de junho de 2022, pelo menos mais um mês para o técnico aí, Roberto Fernandes, ter essas duas opções dentro do time, do que se fosse em comparação de pegar outros jogadores que tivessem vínculos lá ainda no mês de julho. O João Lucas, que os seus números, né, pela equipe da Ferroviária, o lateral esquerdo entrou em campo 10 vezes, deu 2 assistências, foi titular em grande parte da disputa do Campeonato Paulista pela equipe da Ferroviária, que até iniciou o ano muito bem, enfim, ganhando partidas importantes, mas depois acabou perdendo um pouco do ritmo, até mesmo no finalzinho ficou ali ameaçado de rebaixamento, mas fez uma campanha no geral de meio de tabela, né? Se fosse no Campeonato Brasileiro de Série B de 20 times, poderíamos dizer que a Ferroviária ficou ali entre o 14º e a 9ª colocação, para a gente ter mais ou menos uma precisão, né? Então foi um campeonato relativamente bem, dentro das expectativas, e o João Lucas também conseguindo contribuir com essas 2 assistências. No ano passado, o jogador ainda tinha vínculo com o Cruzeiro e estava emprestado ao Avaí, onde inclusive disputou a Série B daquela temporada, né? O Avaí que conseguiu ficar na 3ª colocação, subiu novamente para a Série A do Campeonato Brasileiro, pode ser uma receita também importante para esse ano de Série B no Náutico. Na segunda divisão no ano passado, 29 jogos, 1 gol marcado e 1 assistência. O João Lucas, que já tem essa experiência muito grande na segunda divisão nacional, né? Ele jogou também a Série B no início, foi em 2017 pela equipe do Figueirense, em 2018 também iniciou no próprio Figueira, mas se transferiu para o Ceará. Em 2019 jogou a primeira divisão pelo Vovô, né? No total 45 partidas e 1 gol marcado. Se a gente fosse analisar apenas em relação à Série B do Campeonato Brasileiro, jogou também em 2016 com a camisa do Paysandu, 22 jogos, 1 gol marcado e 4 assistências. Lá em 2017 também até falei no Figueirense, mas nesse ano o Figueira estava na Série A, ele começou no Novo Horizontino, passou brevemente na Ponte Preta na Série B, mas terminou a temporada ainda na Série A pelo Figueirense. Então já tem essa sua experiência também, acho que pode ser uma alternativa interessante. Hoje, por exemplo, o lateral que é o titular, né, que é o Júnior Tavares, teve uma outra lesão, a tendência é que ele fique até 3 meses fora do elenco do Náutico. O Júnior Tavares, assim, que na minha opinião é um jogador de Série A, pelo menos, né, tendo esse substituto que eu acho que pode sim atender à altura do João Lucas e fazendo, né, uma boa dobradinha no lado direito, o experiente também Vitor Ferraz. Enfim, eu acho que no geral o elenco do Náutico não chega a ser tão ruim assim para apontar hoje, por exemplo, dentro da zona de rebaixamento, né? Acho que tem um elenco no mínimo para brigar ali, né? Hoje a Série B tá muito difícil, né? Esses 4 grandes que caíram, além, claro, de outros clubes tradicionais dentro do futebol brasileiro, o próprio Náutico se encaixa dentro disso, mas não se imaginava nunca, né, ter que começar logo o Campeonato Brasileiro pensando em zona de rebaixamento. Teve o título pernambucano também, conquistado diante da equipe do Retrô, pelo menos já dá essa moralzinha nesse início de reinício, nessa assim podemos dizer, de temporada. Enfim, agora sim chegando no pra valer, no que realmente importa. Em relação ao elenco geral, como eu havia comentado aqui para vocês, né, tá longe de ser o melhor time da Série B, mas também em relação à zona de rebaixamento, nem o torcedor mais pessimista do Náutico imaginava isso nesse começo de competição. Até aqui são 9 jogos com 2 vitórias, 3 empates e outras 4 derrotas. O Timbu marcou 6 gols e sofreu 9, né? Tem um saldo negativo de -3, o que coloca o Náutico sendo o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, 17º lugar,
tem 9 pontos conquistados, um a menos do que, por exemplo, o Lanterna, que é o Guarani, mas como a Série B está muito parecida, se o Náutico tivesse, por exemplo, 4 pontos a mais, estaria possivelmente na 5ª colocação, ou seja, esse comecinho, um time tirando a pontuação do outro, explica também, né, a fase ruim do Náutico, enfim, não conseguindo vencer suas partidas também importantes dentro de casa, aí sim combinando também com esse time bem próximo da zona de rebaixamento. Na minha opinião, em relação a reforços, eu vejo com bons olhos a direção do Náutico procurar principalmente mais um zagueiro, né? A tendência é que o Camutanga já deixe o time agora nessa metade do ano. Além disso, pelo menos mais uma outra opção no meio de campo. No geral, eu ficaria com a escalação que o Náutico vem jogando nesses últimos jogos, né? O Lucas Perry no gol, lateral direita com o Vitor Ferraz, a zaga com o Camutanga e o outro fica sendo o Bruno Bispo. Mas eu acho que o ideal aí, né, é procurar um outro jogador, até mesmo o Rafael Ribeiro saiu, foi pro Vitória, um cara que era bastante contestado na Série B do ano passado. Na lateral esquerda vinha sendo titular o Ayrton Silva, né, assim que ficar à disposição o João Lucas, eu acho que pode sim ser uma boa opção. No meio de campo com o Haldner e o Richard Franco, eu acho que eu prefiro o Richard do que o próprio Ralf, quero saber a sua opinião aqui embaixo também nos comentários. Pelos lados do campo, poderia ser uma opção tanto o Leandro Carvalho ou o Pedro Vitor. Na outra agora com o Luiz Felipe machucado, o Giovani também pode entrar nesse time, ficando ali esse camisa 10. O Jean Carlos, que vive um mau momento, né, não conseguiu ainda desencantar, enfim, fazer bons jogos nessa Série B. E em relação à referência de camisa 9, atualmente também vem sendo o Léo Passos, a tendência que quando o Chiesa voltar de contusão, também pode ser uma outra opção para o técnico Roberto Fernandes. Então é um time bem qualificado, eu vejo assim o elenco do Náutico hoje, com todos os jogadores à disposição, né, até mesmo bem parecido do que aquele que disputou a Série B do ano passado. A tendência ali, né, o Vinícius saiu, enfim, foi um jogador importante tanto no comecinho quanto na reta final do ano, mas peças importantes foram mantidas, né, não era para o Náutico estar nessa situação, como por exemplo o próprio zagueiro Camutanga, o Jean Carlos sendo essa referência no 10, o Haldner também jovem meio campista, acho que são boas opções, o próprio Chiesa para dar essa experiência e outras contratações pontuais. Gostei bastante do Vitor Ferraz, mesmo ele tendo jogado pouco nos últimos anos lá no Grêmio, acho que é um jogador de primeira divisão também. Agora chegando tanto o Giovani quanto o João Lucas, acho que pode sim fazer um bom segundo turno, já começar essa sua recuperação o mais rápido possível, né? Não tem jogo fácil na Série B, mas eu tenho uma expectativa boa também em relação a esse elenco do Náutico, que está bem longe de ser um dos piores times da Série B, muito pelo contrário, com a segunda divisão bem competitiva, o Cruzeiro já disparando lá na frente, o Vasco nessa sequência também invicta, né, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, o Bahia também vem de bom momento, o próprio Sport, enfim, acho que o Náutico tem que fazer esse trabalho de recuperação, pode sim conquistar o seu acesso. Vimos diversos outros exemplos disso, como por exemplo na última Série B, né, o CSA saindo lá da zona de rebaixamento e conseguindo ficar na 5ª colocação, pontuação bem parecida do que, por exemplo, fez o Avaí. Então não é uma tarefa fácil, né, mas também não é impossível. Já vimos outros clubes também conseguirem essa luta, né, na segunda divisão. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre as duas contratações, tanto sobre o Giovani quanto também o João Lucas, se são bons reforços para esse elenco do Timbu, além, claro, sobre quais outras posições o Náutico precisa se reforçar para, quem sabe, ali, começar o mais rápido possível esse seu trabalho de recuperação e conseguir o acesso para a Série A, primeira divisão que o Náutico não joga desde lá do ano de 2013. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever aí no nosso canal e ativar as notificações. Confira também a UP Sportsbet para você já fazer essa sua aposta para o jogo do domingão contra a equipe do Brusque. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Valeu, galera!